Olá, boa noite. Acho que já estão ao vivo, porque está aparecendo aqui para mim escrito ao vivo. Vou esperar para ver as pessoas entrando para nós começarmos a nossa live sobre sondagem da escrita com os anos iniciais. Olá, pessoal do Espaço da Infância, sejam bem-vindos. Boa noite. Vou aguardar mais alguns instantes para nós podermos começar. Boa noite, teacher. Good night. Good evening. Seja bem-vindo. Vamos esperar todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque meu celular está em cima de um suporte e eu não sei se o microfone está audível. Escreve para mim, por favor, para eu saber se tá tudo certo. Boa noite. Tá bom. Então, eu acredito que, como é a primeira vez, pode ser que algumas pessoas não possam entrar agora, nesse horário, algumas pessoas não vão conseguir vir neste momento. Então, eu vou começar a explicar o propósito dessa live e como vai ficar gravado, outras pessoas vão ter acesso em outra oportunidade. Bom, meu nome é Georgia, eu sou professora de alfabetização e eu trabalho com o primeiro ano, já fazem 9 anos. E é uma coisa que eu gosto muito, que é ensinar a ler e a escrever. Quando a gente está dentro da sala de aula, a gente descobre que para poder ensinar as crianças a ler e a escrever, elas precisam ser sondadas. A gente precisa descobrir qual é o nível de escrita de cada criança. Então, nós precisamos ler e estudar e pesquisar. Eu li o livro Psicogênese da Língua Escrita na época da faculdade, escrito pela Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski. E, oi Dani, seja bem-vinda! E depois, li mais uma vez quando estava fazendo pós-graduação e não li mais. Ano retrasado, eu ganhei ele de presente de aniversário e aí eu me aprofundei mais ainda nos estudos dessa área, que é a área de sondagem, de alfabetização e de escrita. Eu não sou especialista em alfabetização por formação. Eu sou especialista em alfabetização. Oi, querida. Oi, Vanessa, linda. Eu sou especialista em alfabetização pela prática. Então, o que eu vou falar é o que eu vivencio, é o que eu vivo. Oi, Drica, seja bem-vinda. Então, eu tava me apresentando, explicando, porque vai ficar gravado, e daí quem tá entrando agora vai pegando aqui o embalo. Então, qual é o propósito? Explicar como que funciona uma sondagem. Então, o que eu faço? Primeiro que eu separo os alunos para fazer a sondagem individualmente. O colégio que eu trabalho é um colégio Montessori, então nós temos acesso a materiais montessorianos nas estantes. Enquanto eu estou fazendo a sondagem de um aluno individualmente, os demais alunos estão trabalhando. É o termo que a gente usa para quando a criança está usando um trabalho específico da estante. Por exemplo, letras móveis, ou material dourado, ou qualquer outro material que a gente tem disponível ali na estante. As crianças, elas, além de terem acesso a esses trabalhos, também eu deixo uma atividade. Eu vejo uma atividade que as crianças possam fazer, que elas possam usar para poder não interferir no momento em que eu estiver fazendo a sondagem individual. Então, eu me sento de frente para a criança que foi chamada para fazer a sondagem e eu falo para ela 5 palavras. Por exemplo, a palavra... Eu até fiz uma cola, calma aí. A palavra hipopótamo. Então, eu peço para a criança. Boa noite, Fá! Sua linda. Eu peço para a criança escrever a palavra hipopótamo.
Aí eu aguardo um pouquinho. Eu não falo assim, hipopótamo. Não. Eu falo, por favor, João, escreve pra Pro a palavra hipopótamo. Eu espero. A criança vai colocar as letras. Geralmente, quando eles estão nos primeiros níveis, que é o nível pré-silábico ou o nível silábico sem valor sonoro, eles têm um pouco de insegurança. Então, eles ficam, Pro, é I, né? É J, é K. E daí eu digo, o jeito que você acha que é, não tem certo e errado. Faz do seu jeito. Às vezes, a criança esquece a palavra que ela está escrevendo. Daí eu pergunto, quer que eu fale novamente? Geralmente eles falam sim. Daí eu repito, hipopótamo. Nenhum momento eu falo hipopótamo. Oi, Fá. Eu tô explicando sobre as sondagens, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se estão conseguindo me ouvir e me compreender. Pode ir escrevendo que eu vou lendo e vou tentando responder. Então, a primeira palavra que eu disse foi hipopótamo. Eu peço para pular 2 linhas e escrever a palavra jacaré. Escreve jacaré. Jacaré. O mesmo processo do hipopótamo, peço para pular 2 linhas e peço para a criança escrever baleia. Olha que palavra, essa aqui tem uma complexibilidade, ó, leia, né? Baleia. E aí eu espero a criança mais uma vez. O eia deixa a criança até um pouco confusa, mas não tem problema. É o grupo semântico que eu escolhi, animais. Depois eu peço para escrever tigre. E espero. Novamente, a quinta palavra, rã. É engraçado porque essa palavra só tem 2 letras, tem um som diferente e eles ficam bastante eufóricos para escrever essa palavra. E às vezes eles acham que rã tem um monte de letras. Ou que rã é um som gozado, eles dão risada. Então é uma dinâmica engraçada quando eles escrevem. Depois eu falo que o número 6, que é a 6ª coisa que eles vão escrever, é uma frase. E eu dou ênfase. Agora não é mais palavra. Agora é frase. Olha a frase que você... Escuta a frase que você vai falar. Eu, que você vai escrever. Eu vi uma rã. E aí eu espero a criança escrever. Ou então, na praia havia uma baleia. Ou, o tigre tem listras. Você pode escolher uma frase aleatória. Eu coloco sempre a da rã, porque a última palavra que eles escreveram foi rã. Eu vi uma rã. Ou, no zoológico tem uma rã. E aí eu aguardo eles escreverem. Uma criança que está no nível pré-silábico, ela vai escrever letras aleatórias, sem correspondência nenhuma. Às vezes ela vai pôr letra do nome dela, às vezes ela vai pôr letras JKWY, não vai ter nenhuma correspondência, nem com sílaba, nem com a palavra em si, porque ela é pré-silábica. Ela só colocou as letras que ela lembrou. Beleza. Quando ela termina de escrever, e eu olhei que ela fez letras totalmente aleatórias, eu pergunto para ela se ela pode ler para mim. Boa noite, Mi. Seja bem-vinda. Então eu peço para a criança, por favor, leia para a Pro o que você escreveu. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda. Eliane. Seja bem-vinda. E aí a criança vai ler para mim. Eles geralmente esquecem quando eles estão no nível pré-silábico o que foi que eles escreveram. Então eu falo, posso te ajudar? Sim. Daí eu digo, olha, a primeira palavra era hipopótamo. Use o seu dedinho leitor e leia para mim o que você escreveu. Como eu disse que eram letras aleatórias, então faz de conta que a criança colocou L, H, J, O. Eu pedi para ela escrever hipopótamo. Aí a criança vai vir aqui. Hipopótamo. Ela vai passar o dedo rápido. Hipopótamo. Pronto. A segunda, jacaré. Como ela não lembra as palavras, ela pediu a minha ajuda, eu digo e ela repete. Oi, Zô, boa noite, seja bem-vinda. E a criança vai repetindo as palavras. E isso vai acontecendo com cada uma delas. Oi, Maria, seja bem-vinda.
Quando a criança está no nível que é silábico com valor sonoro, já é um pouquinho diferente. É válido falar, eu vou até ler aqui que eu anotei, eu tenho uma cola, que dentro do nível pré-silábico a gente tem muitos desdobramentos. Tem a fase icônica, onde a criança só coloca ícones, né? Não é mais garatuja, mas também ela só coloca letras aleatórias sem ser correspondentes. Tem a fase fixa, ela usa o mesmo repertório de letras, ela chama Manuela. Então ela usa o E, o A, o M, o L, o A, as letras do nome dela. Tem a escrita sem controle de qualidade, quando, por exemplo, ela sabe que hipopótamo tem o som do I. Ela coloca o I, mas começa com H. Ela ainda não consegue fazer essa associação. Ou jacaré, ela coloca o K, a letra K no K, mas ela não sabe como escrever jacaré. Então essa é a fase pré-silábica. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Quando a criança chega no nível sem valor sonoro, e o com valor sonoro, é bem legal, porque o que acontece? A criança nessa fase, ela às vezes escreve com a sílaba tendo um som correto, por exemplo, boa noite Fábio, boa noite Glória, boa noite Adriana, sejam bem-vindos. Eu fiz aqui uma cola, então eu pedi para escrever hipopótamo. A criança escreveu I-O-O-M-O, jacaré, A-K-E. Baleia, A-E-A. A outra palavra era tigre. Tigre. R. Boa noite. Então, o que acontece? Tem valor sonoro em algumas sílabas, em outras não. Então, ora com valor sonoro, ora não. A palavra tigre, por exemplo, ela escreveu IR. O R, porque no gre tem R. E quando a gente faz... Eles lembram que é este som, por isso que colocou o R. Mas o gre tem mais duas letras. Então, por isso que a gente chama de silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro. Quando é sem valor sonoro, as letras não fazem muito sentido. Mas a criança coloca uma letra para cada sílaba. Então, hipopótamo. A criança escreve 5 letras, mas não necessariamente que correspondam às sílabas de hipopótamo. Quando é com valor sonoro, a criança escreve I, O, A ou T, O, por exemplo. Ou I, P, O. Então, a criança coloca o valor sonoro correto. Em jacaré, A, K, E, tá quase certo, dentro do contexto do nível da escrita. Está ficando claro? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu vou prosseguir. Se não estiver claro, vocês podem me falar que eu volto e eu retomo. E aí, a criança, ela descobre que juntando letras surgem novos sons. Então, ela começa a escrever associando entre a fala e a escrita. Ora, usando uma letra para cada sílaba, ora usando mais letras, ora usando a sílaba correta. E a gente chama esse nível de silábico alfabético. Oi, Sam! Seja bem-vinda. A gente chama esse nível de silábico alfabético. Quando a criança já consegue escrever, por exemplo, I, ela não pôs o H, mas ela pôs o I. Pó, ela pôs o P e o O. Pó de novo, ela pôs o P e o O. O tá, ela colocou o T e o A. E o mo, o M e o O. Pronto, ela é silábico alfabético. Quando ela foi escrever jacaré, ela escreveu já, K, o K, a letra K. E o ré, ela fez R-E. Também é silábico alfabético. G, mas o K, sim, porque para ela a letra K e a sílaba K são a mesma coisa. Então é silábico alfabético também, a gente considera. O que acontece é que às vezes as crianças confundem o som do G, que é o G, G, com o som do J, que é J. E aí ela pode escrever cagaré. Isso pode acontecer. Então a gente trabalha muito essa questão dos sons com as crianças, né? Para elas entenderem que o J, ele tem som de G em determinadas palavras, em outras não. Então a gente vai trabalhando isso. Montessori é bom por causa disso, fonética é bom por causa disso. A criança se torna alfabética quando ela escreve
tudo corretinho, mas às vezes faltou um acento. Ou às vezes, por exemplo, ela tinha que escrever ão e ela escreveu AM. Ou ela tinha que escrever Ana e daí ela escreveu AN-T-U-A. Então, a gente considera que ela é alfabética, porque ela já entende como que é a escrita, mas ela esqueceu alguma coisa, porque ela ainda não é ortográfica, ela ainda não domina as convenções ortográficas da escrita. E é muito importante a gente falar que não é só as crianças pequenas que não dominam as convenções ortográficas da escrita. Os adultos, muitas vezes. Oi, Laurinha. Oi, Manu. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Não é só as crianças que não dominam as convenções ortográficas. Nós, adultos, também não. Às vezes a gente escreve alguma palavra errada. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a criança, no processo de construção da escrita, às vezes ela vai escrever errado. E como eu sempre digo, tá tudo certo, porque ela está num processo. Eu sempre falo essa frase, processo de construção da escrita. Sempre uso essa expressão para os pais e para as crianças. Olha, você está num processo. Então, vamos lá. Eu falei sobre os níveis de cada nível de escrita. E agora eu vou falar sobre como a gente vai ajudar essas crianças dentro de cada nível. Uma pessoa que não vai poder assistir, agora eu não me recordo o nome, porque foram muitas mensagens, pediu para deixar gravado, ela me fez a seguinte pergunta. Oi, Dri, seja bem-vinda. Ela me fez a seguinte pergunta. Gê, eu tenho muitos alunos. Oi, Fá. Ai, que bom, Dri, que você chegou. Que aí você vai me... Se eu falar alguma coisa errada, você vai me ajudando. Se a criança... A sala é muito cheia, tem 30 alunos. Eu posso fazer a sondagem de maneira coletiva? Seja bem-vinda, Fá. Olha, a sondagem, ela é individual. Sondagem individual do aluno. Quando a gente faz ela de forma coletiva, com 10, 15, 20, 30 crianças ao mesmo tempo, ela não vai ter a mesma qualidade da sondagem individual. Por quê? Porque individual, a criança está sentada de frente para você. Você está observando se ela está nervosa, se ela está calma, se ela escreveu e apagou. Eu anoto tudo. Se ela olhou em algum lugar na sala as letras, se ela observou alguma coisa que eu fiz para poder, alguma expressão da minha face, às vezes eu faço, ou então eu falo, do jeito que você acha que é. Aí ela apaga porque ela acha que o que eu tô falando, ela errou. Então, individualmente, você consegue analisar isso. Coletivamente, com 10, 15, 20, 30 crianças, não tem como você fazer essa análise, tá bom? Então, se você fizer de forma coletiva, a qualidade da sondagem não vai ser igual da qualidade da sondagem individual. Então, qual é a minha sugestão? Tem muitos alunos, são muito agitados, né? A professora que me perguntou, inclusive, me disse que tinha mais de 25 alunos. Então, são mais de 25 alunos, é uma sala agitada, eles não vão respeitar ali a professora sentada fazendo. Uma coisa legal, você pode dar massa de modelar para as crianças. Então, eles vão estar ali brincando com massinhas de modelar e você está fazendo a sondagem ali com o aluno. Você pode dar uma atividade de desenho, que eles vão desenhar, desenho livre. Os outros 25 vão estar desenhando e você está fazendo ali com aquela criança. Pensando numa escola que não tem a realidade da minha. Porque a escola que eu trabalho, como eu falei no começo, é uma escola Montessori. Então, a gente coloca a criança para trabalhar na linha e ela trabalha e a gente vai fazendo a sondagem, né? Ou, por exemplo, na hora do brinquedo, eles estão brincando, eu vou chamando um por um para vir fazer a sondagem. Eles nem percebem que eles fizeram a sondagem. Por quê? Porque eles estavam ali intertidos com a hora do brincar. Eles não se preocupam tanto. Não tem uma pressão, não tem aquele negócio. Nossa, o que é isso que é pra estar fazendo? Não. E eu sempre digo, faça do seu jeito, não tem certo e errado. Isso é muito importante. Então, eu fiz a sondagem e eu descobri que os meus alunos, eles são pré-silábicos. Ou seja, eles fazem a escrita utilizando garatujas e outros símbolos. Eu preciso dar ênfase no alfabeto. Então, eu vou escrever o alfabeto, desenhar o alfabeto no chão e pisar em cima. Eu vou fazer o alfabeto na areia para a criança escrever. Não tenho areia. No fubá, na farinha de rosca.
Pega tinta guache com tinta guache. Cobrir letra pontilhada. Não necessariamente escrita à mão. Você pega a letra A, por exemplo, vazada da internet, imprime e a criança cola bolinhas ou cola lantejoulas. E isso no nível pré-silábico, onde a criança usa garatujas. Olá, Edileuza, seja bem-vinda, boa noite. E outros símbolos. Quando a criança está no nível pré-silábico, que ela já usa letras, embora ela não reconheça os sons, o que você tem que fazer? Qual é a abordagem? Você vai continuar trabalhando o alfabeto, lendo o alfabeto todo dia, falando as letras todo dia, mas você vai dar ênfase nos sons, para que quando você disser para ela escrever hipopótamo, ela se lembre dos sons. E daí ela consiga p, p, p. Qual é o som dessa letra? E daí ela escreva o p do hipopótamo. T, t. E aí ela vai lembrar os sons. Então, é muito importante que a criança do nível pré-silábico tenha essa ênfase nos sons. Quando a criança está no nível silábico sem valor sonoro, a gente começa a dar ênfase nas sílabas, na união das letras. Então, se o A dá a mão pro U, au! Au! Se o A der a mão pro N, an. Se o A der a mão pro M, an também. Se o A estiver sozinho, A. Vários sons diferentes para a letra A. E você vai apresentando dessa forma para a criança e juntando as letras. Quando ela está no silábico com valor sonoro, você vai trabalhar a questão ortográfica já. Então, você vai mostrar para ela, olha, a sílaba tre, tem 3 letrinhas. T, R, E, tre. E vai mostrando para a criança esses sons, como que funciona. Não sei se está ficando claro. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode escrever aqui que eu vou tentando esclarecer. Quando a criança está no nível alfabético, a gente vai ensinando ela a escrever corretamente, ortograficamente. Por exemplo, jacaré tem acento no ré. A gente não falou isso antes. A gente agora já pode dar ênfase. Olha, não esquece o acento. Olha, quando a gente vai escrever não, a, tio, o. Mas quando a gente vai escrever Ana, não é a, tio, é a, n. E vai mostrando essas diferenças para a criança. Então, quando a gente pensa em sondagem, ela serve basicamente para a gente saber o que trabalhar com cada criança. Mas, G, novamente, tenho 35 alunos, tenho 30 alunos, 40 alunos. Como que eu vou fazer? Você vai dividir os seus alunos em grupos. Então, você descobriu quem é pré-silábico, você descobriu quem é silábico com valor sonoro, você descobriu quem é silábico com valor e sem valor. Então, você divide eles em grupinhos e vai trabalhando com esses grupinhos para que eles possam entender como fazer e de que maneira fazer. Para que eles possam perceber como é que eles vão avançar. Eu até falei da outra vez, né, que eu gravei as crianças, gravei pedacinhos das sondagens. Claro que agora não dá para mostrar aqui, nem sei se existe essa possibilidade. Mas quando você vê a criança fazendo, é muito importante você não interferir. Acho que é bem essa palavra. Deixar a criança livre, fazer por ela mesma. Então, na última sondagem que eu fiz, por exemplo, eles tinham que escrever o segundo ano. A palavra encantado, em e can, é um pouquinho diferente para as crianças. Principalmente as que são silábicas com e sem valor sonoro. Elas ainda confundem estes sons, em e can. Então, algumas crianças apagam e escrevem várias vezes. Transmita segurança para ela. Diga assim, olha, fica tranquilo. Não tem errado e certo. Do jeito que você escrever, eu vou aceitar. Porque aí a criança vai se sentir segura. Porque se a criança escrever errado e você fizer... ou você falar, tem certeza? Você vai deixar a criança insegura. Ela não vai escrever o que ela acha que é. E não vai ter como você saber qual é o nível que ela está. É isso. Acho que eu fui bem
bem sucinta, acho que eu consegui explicar bem sobre o assunto. E aí, vocês têm alguma pergunta para me fazer sobre sondagem? A Adriana, a Egileuza, a Fabiana, Mi, a Glória, o Fábio, a Adriana. Vocês têm alguma pergunta para me fazer sobre a sondagem? O que vocês gostariam de saber? Oi, Mary, seja bem-vinda, boa noite. Porque se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou tentar deixar salva essa live. E aí eu posso voltar depois para estar falando mais sobre o assunto. E na semana que vem, eu vou estar liberando algumas postagens aqui no perfil sobre o que trabalhar com cada nível, o que trabalhar com pré-silábico, o que trabalhar com silábico com valores sem sonoro, o que trabalhar no silábico alfabético. Mas eu acredito que eu fui bem clara, né, na explicação. Então, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar: oi, Fê, que saudade! Você que é linda! Ai, gente, desculpa, Fernanda, estudamos juntas na faculdade lá em São Roque. Seja muito bem-vinda, boa noite. Bom, vou só retomar aqui que entraram algumas pessoas. Eu expliquei cada nível de escrita, baseado no livro da Emília Ferreiro, que se chama Psicogênese da Língua Escrita, escrito com a Ana Teberoski. Seja bem-vinda, Renata. Depois que eu expliquei cada nível, eu falei mais ou menos o que a gente tem que trabalhar com cada nível, e eu falei sobre a importância da sondagem ser individual. Óbvio que não dá pra gente fazer, gente, todas as sondagens num dia. A Sandra tá aqui, a Adriana, que são professoras no infantil lá no colégio, elas não vão me deixar enganar. Eu não consigo fazer, eu tenho 16 alunos, não dá pra fazer 16 sondagens em um dia. Primeiro porque cada criança vai ali em torno de 7 a 10, 15 minutos. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Segundo, que se você for ficar fazendo uma sondagem a manhã toda, a tarde toda, você não vai ter tempo para você fazer outras atividades. Então, você seleciona. Hoje eu vou fazer com 5 alunos. Hoje é quarta-feira, eu vou fazer com 5 alunos. Amanhã é terça, eu vou fazer com outros 5. Até o final da semana, você vai ter feito com toda a sua turma. Os alunos que são, por exemplo, alfabéticos ou silábico-alfabéticos, eles fazem super rápido. 4, 5 minutos já terminou. Então, nesse dia dá pra fazer com 6, 7 crianças. Tem vez que não dá. E, gente, tá tudo bem. Vamos normalizar o não dar pra fazer tudo na sala de aula. Né? A gente precisa normalizar isso. A gente não dá conta de tudo, inclusive da sondagem. Não dá pra fazer tudo de uma vez, assim. Tem professora que faz sondagem do nome, que faz sondagem das vogais. Eu não faço esse tipo de sondagem. Eu faço sondagem usando o grupo semântico. Então, eu dei o exemplo no começo. Oi, Carlinha, seja bem-vinda. Isso mesmo, Sam. Cada criança leva um tempo. E a gente tem que transmitir segurança para elas. Não adianta a gente querer apressar a criança. E aí, vamos, amigo? Não. A gente deixa a criança fazer, apagar se ela quiser. Tem criança que faz um monte de letra aleatória. A gente deixa também. A gente tem que respeitar a criança. Se ela se sentir respeitada, ela vai ficar mais tranquila. Olha, Drica, as meninas do infantil, eu acredito que elas fazem a partir dos 4 anos, não é, Sandra? Tudo bem, Carlinha? Deixa só a Sandra confirmar aqui, mas eu acredito que é a partir dos 4. Eu dou aula para o primeiro ano, então eu faço com todas as idades. Veio para o primeiro ano, eu já faço. No segundo ano também. É interessante a gente falar o seguinte, que essa sondagem, ela é dos que eu acabei de explicar, ela serve para os anos iniciais, tá bom? Ela serve para a educação infantil, para primeiro e segundo ano, às vezes terceiro ano. Depois do terceiro ano, quarto e quinto, a sondagem é diferente. Eu posso vir falar um outro dia de sondagem de anos finais. Mas a sondagem de anos iniciais, que é educação infantil e 3 anos e
Desculpa, educação infantil e primeiro e segundo ano é diferente. Olha, a Sandra respondeu aqui. Todas as crianças a partir dos 3 anos. Então, as meninas do infantil, da escola que eu trabalho, tá bom? Elas fazem a partir dos 3. Essa sondagem do jeitinho que eu tô falando. Né, Sam? Acho que vocês fazem igual o que eu expliquei, né? Pede pra criança do primeiro ano escrever o nome do amigo no lugar de Davi, ela escreve aí. Posso considerar como errado ou certo? Bom, a criança do primeiro ano foi escrever Davi e escreveu aí. Você pode considerar como certo, porque ela é silábica com valor sonoro. Ora na vogal, porque ela disse A de Davi e de Vi, tá bom? Então, é considerado certo sim. Olha a pergunta. Pedi para a criança escrever Davi e ela escreveu aí e ela tá no primeiro ano. Não tem problema nenhum, não está errado. Por quê? Porque ela é silábica com valor sonoro com ênfase na vogal. Então, o que ela fez? Ela dá, a, vi, e. Então, tá certo. Você pode fazer a interferência. Você pode dizer, olha, mas para fazer dá, tem uma outra letrinha. Visto que neste momento que a criança escreveu Davi, oi, Dominícia, oi, Cíntia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Nesse momento que a criança escreveu Davi, não era uma sondagem de escrita, era um momento aleatório ali da aula que ela quis escrever Davi. É isso, né? É interessante também a gente falar o seguinte, que quando a gente no Montessori, a gente vai corrigir a criança, a gente não diz pra eles isso, a mesma coisa com K. Isso mesmo, Dri, eu já tinha falado no começo no jacaré. A criança vai escrever jacaré. E daí ela colocou no lugar da sílaba K, C-A, ela colocou a letra K. Nós consideramos correto. Casa. Ela colocou K, Z-A. Nós consideramos correto. Correto dentro do nível de escrita da criança. Pelo amor de Deus, não me interpretem errado. Nós consideramos correto porque ela tá dentro do nível da escrita. Ela tá usando o som que ela aprendeu. Zá, som de Z. Muito mais do que som de S. Se fosse S, ia ser Sá. Então, a criança, ela usou o som que ela reconheceu. Então, nós consideramos correto, sim. Quando a gente vai fazer, por exemplo, essa correção, né? Eu tava falando, vou voltar. Então, no Montessori, a gente chama de controle do erro. A gente não diz assim, olha, tá errado, você escreveu errado. Isso, o som prevalece, Fê. Quando a criança ela erra, nós falamos assim, vamos verificar aqui essa palavra? Vamos lá. Então, por exemplo, olha, você tinha que escrever casa. K. Nós moramos em Carapicuíba. Então, nós fazemos cabeçalho. No cabeçalho, nós escrevemos K de Carapicuíba. Olha lá no cabeçalho. O K. Como que tá? Daí a criança vai procurar. Ai, Pro, era C. E isso era C. Posso apagar? Claro. E daí ela apaga o K, que ela usou a letra K. E ela coloca o K, que é o C e o A. Porque ela reconheceu em algum lugar. Mas a gente não disse pra ela que estava errado. Foi ela mesma que percebeu. Então, no Montessori, a gente faz isso. A gente não diz pra criança, ó, isso aqui tá errado, apaga. Não, a gente não fala isso. A gente tenta mostrar pra criança o jeito certo sem falar pra ela que ela errou. Nós chamamos isso de controle do erro. Quando a gente apresenta pra ela e aí ela mesma faz o controle do que ela errou. Sandra, expliquei certo? Porque vai ficar gravado, que medo de estar falando errado. A Sandra sabe mais que eu, tá, gente? Oi, Eliane, que saudade, querida. Ai, verdade, que saudade de quando seu filho estudava comigo. Biel, amo você. Então, quando a gente faz esse controle, a gente faz com muito cuidado, com muito afeto, sem deixar a criança se sentir nervosa, preocupada, enfim. Lembrando que, na hora da sondagem, a gente não corrige. Do jeito que a criança fez, ó, a criança fez assim: hipopótamo, jacaré, baleia, tigre e rã. Ela fez dessa forma. A gente não corrige. A gente diz pra ela que tá tudo bem, tá certo?
Por quê? Porque é uma sondagem. Agora, essa correção que eu falei que a gente faz, né? Essa interferência do K com CA e com a letra K é no dia a dia. Aí a gente tem que tomar só esse cuidado, porque na hora da sondagem a gente não faz correção. As meninas do infantil, elas têm uma pasta, eu também tenho. Eu só não sei como que elas fazem o controle, mas eu faço assim. Eu tenho uma pasta, catálogo. Nessa pasta eu tenho um saquinho de cada criança. E aí eu faço janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, uma sondagem por mês e não repito as palavras. Então, esse mês foi brinquedos, mês que vem é animais. O outro mês é materiais escolares. Mediação para avançar na escrita, né? Isso, onde a mesma reconhece o erro. Isso mesmo, Fê. Essa mediação que a gente fala em Montessori, que ela é o controle do erro. Por isso que eu usei essa expressão. Ela própria reconhece que ela errou e ela apaga e ninguém usou a palavra erro. Tipo, ninguém falou pra ela que ela errou. Ela percebeu e ela arrumou. Isso também acontece quando a gente tem atividades com as crianças que são maiores, que é no agrupamento da educação infantil. E também aqui no meu caso, no primeiro ano, eu tenho as crianças que são silábicas alfabéticas e as que são silábicas sem valor sonoro. Então, a silábica alfabética viu que o outro escreveu casa com Z. Daí ela vai dizer, lembra, o S entre duas vogais, ele tem som de Z, mas casa é com S. Ela vai dar a dica pro amigo. E aí eles se ajudam. Nos pequenos, né, lá na educação infantil, que tem a Sandra, a Adri, elas dão aula lá, os maiores ajudam os pequenos. Olha, essa palavra começa com J, ou essa palavra começa com T. Então é legal também. Porque no Montessori, o agrupamento é de 3 a 5 anos, 6 anos. Então, eles se ajudam. E aí, eles têm essa troca. É muito bacana. Ai, perdi o fio da meada. Ah, eu tava falando do controle do erro, né? Na sondagem, não tem controle do erro. E no dia a dia, tem controle do erro. Então, nessa pasta, que eu faço a sondagem das crianças, eu dou a folha, o aluno escreveu tudo isso daqui. Quando a criança lê, eu analiso também a leitura. Então, a criança leu pra mim assim, ó. I, po, po, ta, mo. Ela leu dessa forma. Eu vou assinalar aqui em cima, deixa eu fazer aqui, que ela leu silabando. Eu escrevo na folha que a criança fez. Eu faço esses risquinhos, ó. I, po, po, ta, mo. Aí eu peço pra criança ler jacaré. Ela faz assim. Jacaré. Eu faço uma linha pra mostrar que ela leu correndo. De forma corrida. Sem silabar. Eu peço pra criança ler baleia. Daí ela lê assim. Baleia. Então eu faço que ela deu ênfase no ba. E ela leu o leia tudo junto, ó. Baleia. Por que eu faço essa sinalização? Porque eu também tenho um controle da leitura da criança. Isso mesmo. Porque quando a criança chega no nível silábico alfabético e ela faz essa leitura, ela encontra o erro dela. E daí ela pede para corrigir. Como eu já anotei, eu anotei lá no meu rascunho, como ela leu, eu escrevo lá. Leu a palavra jacaré de tal forma. Percebeu que errou, apagou e corrigiu. Para que eu tenha isso em mente, de que a criança já consegue fazer o controle do erro sozinha. Isso ficou claro? Da leitura? Oi, Camila, seja bem-vinda, querida. Tô vendo, ó. Seja bem-vinda. Eu vou tentar explicar novamente. Eu pedi pra criança ler hipopótamo. Hipopótamo. Ela leu assim, silabando. Aí eu assinalei aqui em cima. E eu anotei lá no meu rascunho. Leu silabando. Pedi pra ela ler jacaré. E ela leu assim, jacaré. Correndo. Aí eu falo, leu correndo, leu com pressa, leu passando o dedo.
Pedi pra ela ler baleia, daí ela fez baleia. Daí, da mesma forma, eu assinalo para que depois eu possa analisar como que eu vou ajudar essa criança na hora da leitura. Oi, Michele, que saudade! Sabia que eu falei de você e do Matheus essa semana? Ai, que linda, seja bem-vinda. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Então, é dessa maneira que eu faço. Eu vou fazendo, quando a criança vai fazendo a leitura, eu vou anotando. Olá, Gabi, olá, Patrícia, sejam bem-vindas. Eu vou fazendo a leitura. A criança vai fazendo a leitura e eu vou assinalando como ela fez essa leitura. Bom, eu já disponibilizei, já falei aqui no Instagram, que eu fiz um pacote, uma pack, né, de como fazer sondagem, sejam bem-vindas, meninas, boa noite, de como fazer a sondagem do nível da escrita, de como fazer relatórios. Só que como eu tive que estudar muito para fazer esse documento, eu tive que ler a BNCC, eu li o livro novamente da psicogênese da escrita, que eu fiz esse arquivo nas férias. Ele ficou um arquivo pago, tá bom? Então ele é um pacote, nele tem explicadinho certinho como que você lê a BNCC. Gabi estudou conosco, Gê. Que legal! Olha, seja bem-vinda, Gabi. Ai, Fê, que gostoso, né? Quando um aluno... Quando um aluno fica grande, já vira professor, né? Dá um orgulhinho. Seja bem-vinda, Gabi. Então, o que a gente faz? Desculpa, gente, eu me empolgo. Seja bem-vinda. Ah, Gabi estudou conosco? É a Gabi que estudou com a gente na faculdade? Não é que estudou na sua escola? Gabi, seja bem-vinda! Não sou doida, gente. Não sou doida. Desculpem, eu nunca fiz live, tá? Gabi, que orgulho meu de ter vocês aqui comigo. Bom, então, voltando. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Fiquei até vermelha, né? Não sei se deu pra perceber. Vamos lá. Esse pacote que eu fiz, ele vai ser pago. Tudo bem? Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Você fica rindo, né, Camila? Esse pacote que eu fiz, ele é pago. Eu tô vendendo ele por R$14,90, mas pelo trabalho que eu tive de montar. Outras coisas que eu faço, eu deixo tudo de graça lá no Drive, porque isso pra mim, gente... Vamos compartilhar, né? Vamos ser amigo, vamos ajudar uns aos outros. Mas com relação a esse pacote, como eu tive muito trabalho pra fazer, ele é vendido, tá bom? Então, se você tiver interesse nesse arquivo que eu tô falando, me chama depois no direct e daí eu te passo como que você faz pra comprar tudo direitinho. Mas nele eu explico cada nível da escrita detalhado, cada nível de leitura detalhado. Eu tô com ele aberto aqui do lado, por isso que eu tô virando de lado pra poder ler o que tem nele. Eu explico as instruções para preencher um relatório individual do aluno, tudo que tem que ter nesse relatório. Ai, Fê, você que os objetivos, as dificuldades, tudo. Porque, por exemplo, no colégio que eu trabalho, né, eu, a Sandra, a Adri, que estão aqui assistindo, os nossos relatórios, eles são minuciosos, a gente é bem criteriosa. Na educação infantil, as meninas são mais, porque o boletim da educação infantil não é boletim, né, meninas? Ele é um relatório, e aí ele é todo descritivo, então as meninas também são super minuciosas. Nós somos muito cuidadosas, por quê? Porque é um registro, né, da criança. E é muito interessante porque nós trabalhamos em parceria. Então, assim, eu tô no primeiro ano, a Adri e a Sandra estão no infantil, elas me passam, olha, Gê, essa criança tá indo nesse nível, olha, Gê, esse aluno tá indo nesse nível. Esse ano eu estou com o segundo ano, mas eu passava para as professoras do segundo ano como que tava o aluno do primeiro, porque, gente, se a gente não trabalhar dessa forma, se uma não ajudar a outra, como que a gente vai ajudar as crianças? Não é mesmo? Então, vamos ser unidas. O professor não tem que competir. O professor tem que ser amigo, tem que um ajudar ao outro. Oi, Ana, seja bem-vinda, querida. Então, eu acho que eu falei tudo, né? Acho que eu consegui explicar tudo o que tinha pra explicar.
Mais uma vez vou perguntar, alguém ainda tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei? Que eu falei muita coisa, né? Teve gente que entrou depois. Se não, eu vou ver aqui como que faz pra deixar salvo. Camila me salva. Eu vou tentar fazer o que a Camila me explicou, passo a passo, pra ver se eu consigo deixar a live salva. Vai ficar salva aqui. E eu posso vir outras vezes pra falar. E aí eu também posso vir falar sobre sondagem matemática, que é uma coisa muito bacana. E nós podemos fazer lives para falar sobre outros assuntos. Então, alguém tem alguma dúvida? Cri, 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 cri. Então é isso, meninas e menino, porque o Janailson tá aí. Muito obrigada por você. Concordo quando todos os professores são parceiros, o ambiente escolar é incrível e nossos alunos sentem. Sem dúvida! Sem dúvida. Oi, Marina linda, tudo bem, meu amor? Tá bom, eu vou salvar. Vou ver aqui. É só apertar o X que dá a opção de salvar, né? Lá, boa, Fê. Tá bom, eu vou fazer então uma live. Olha, a Fê deu essa ideia aqui. Uma live sobre a mediação pro avanço na escrita. Legal. Então já ficou 2 temas, ó, porque eu falei lá no começo que essa live é sobre sondagem para anos iniciais, tá bom? Para terceiro ano, para quarto ano, ela já não é tão boa assim, essa maneira. Agora, para quarto, para quinto e para terceiro ano, tem uma outra forma de fazer sondagem, que eu posso também fazer uma live explicando. Tá bom, então eu vou fazer uma explicando a sondagem para anos finais do Fundi 1 e vou fazer uma sobre a mediação aqui que a Fernanda sugeriu para avanço da escrita. Combinado. Lembrando, como eu disse lá no começo, eu não tenho formação em alfabetização e letramento específica, especialização nessa área. Oi, princesa, boa noite. É uma aluninha minha que tá falando oi pro boa noite. Ex, né, Marina? E agora você já tá no 7º? Foi minha e da Sandra Pupo, né, Sandra? Foi nossa aluna. Então, a gente faz isso. A gente faz uma live sobre mediações, de como trabalhar para avançar em cada nível de escrita. E a gente faz uma outra live para os anos finais. Oi, Amanda, querida, seja bem-vinda. Essas Amandas, viu? Tem um monte de mãe Amanda esse ano. Então é isso. A gente vai se falando. Eu deixo aqui os convites das próximas lives. Muito, muito obrigada por todas vocês que entraram. Eu nem imaginava como que seria. Eu ainda tô um pouco perdida aqui. Mas eu espero que todas tenham conseguido me ouvir. Muito obrigada mesmo. E na próxima a gente pode convidar pessoas, né? Sandra, na próxima eu te chamo aqui pra entrar ao vivo comigo. Suas mães, né, Dri? Saudades, princesa. Ai, Sandra, vamos ser sempre professora do coração dela. Ai, que amor. Tô explodindo. Te amo, princesa. Ai, Gabi, pode me seguir, viu? Nossa, que legal. Quando a Fê falou, Gabi que estudou com a gente, eu achei que tinha estudado lá na escola dela. Olha a loucura da pessoa. Os alunos que passaram pelo caminho de vocês são muito abençoados. Ai, Amanda, nem me fale. Você e a outra Amanda, essas duas Amandas, né, Dri, né, Sandra? São nossas puxa-sacos. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Eu vou encerrar então e vai ficar salvo aqui. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Deus abençoe. Tchau.